Olá, meninas. Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez para conversarmos um pouquinho, né, com vocês nessa série de podcast, onde nós temos tido a oportunidade de compartilhar como foi para nós, né, em nossa jornada, passar por várias situações onde pudemos aplicar princípios aprendidos. E hoje o assunto que vamos conversar com vocês, né? Abrir nossos corações. Como foi para nós passar pelo processo de divórcio e também a questão da pensão alimentícia para os nossos filhos. Como tudo isso aconteceu conosco, né? O nosso objetivo aqui é apenas compartilhar o nosso testemunho, sem querer dar algum direcionamento para vocês, mas poder testemunhar, né? O que o nosso amado, né, tem feito, porque nós consideramos como um privilégio, porque olhando para trás a gente sabe que não foi fácil, mas ele, com todo o seu amor e carinho, nos ajudou e por isso nós estamos aqui, né? Hoje estamos aqui, a Elisa, a Frida e eu, Marta, para compartilharmos sobre isso. E eu quero convidar a Frida, em primeiro lugar, para compartilhar o testemunho dela. Né, Frida, querida, fique à vontade para contar para nós como foi tudo isso para você. Olá, meninas. Esse assunto, né? É um assunto um pouquinho delicado, mas é um assunto muito importante, né? Na nossa jornada, principalmente para mim, né? E para aquelas que passaram, né? é, Pelo divórcio ou teve que ver o marido terreno longe e ficou em casa, né? Com os filhos essa questão sobre a pensão alimentícia. Eu confesso que eu não tive muitos problemas em relação a isso, porque eu imediatamente, quando eu entrei na jornada, quando eu comecei a conhecer os princípios, colocar em prática, todos aqueles princípios que nós conhecemos já aqui no Ministério, que é ganhar sem palavras, é ir direto à fonte, né? Ao nosso líder espiritual, pedir tudo a ele. E eu comecei a colocar esses princípios em prática e eu vi o quanto o coração do ex-marido foi inclinado para mim, né, e para nossa filha desde o início da jornada, né? O Senhor ele fez, né, com que o marido terreno, na época o marido terreno, hoje, né, o ex-marido terreno, porque eu passei pelo processo, né, do divórcio. é, Usou ele para ser o nosso provedor na nossa casa, né? Então, assim, nunca passou pela minha cabeça, né? Nenhum pensamento em nenhum momento de cobrar pensão alimentícia, porque eu aprendi, né, que é, se eu quiser alguma coisa, eu tenho que ir direto ao topo, né? Direto àquele que está acima, né, de toda e qualquer autoridade e aquele princípio, né, que fala para entrarmos em concordância, né, com o nosso adversário enquanto estamos a caminho, né? E esse princípio ele é muito poderoso, né? Então eu coloquei esse princípio em prática sempre de concordar, porque quando o ex-marido vinha falando que não, muitas vezes ele falou, né? Esse mês eu não posso dar dinheiro, né? Esse mês eu não posso, estou sem dinheiro, estou sem condições. Eu dizia, está tudo bem, não há problema. Quando você puder, estamos aqui, né? E sempre leve. Mas eu levava para o Senhor porque eu sabia o tempo todo que só Ele poderia inclinar o coração. E muitas vezes eu via que ele realmente, né, estava naquele momento, em uma determinada situação, reduzido a um pedaço de pão, também cumprindo aí o princípio. Então eu me comovia, né, e me enchia de íntima compaixão, né, porque eu sabia que alguma coisa realmente estava acontecendo do outro lado.
Mas o que eu quero compartilhar aqui, a minha experiência, é de que em todo tempo o coração dele foi inclinado. E todas as vezes que ele dizia que não podia dar as coisas para nossa filha, né, dar a pensão alimentícia, ele falava de manhã, quando era tarde, o dinheiro já estava na conta. Então, eu acredito que foi um teste, né? E que vinha esses testes, né, para poder provar a minha fé. E eu quero louvar a Deus por isso, né? Porque até mesmo depois que eu vim para cá, para Portugal, eu coloquei a minha fé em ação, né? E comecei a, mesmo que muitas vezes eu sentia assim que a fornalha estava aquecendo, eu sempre, depois que eu entrei na jornada, que eu renovei a minha mente, aquela certeza de que quando entramos numa fornalha, quando a fornalha aquece, aí é o momento, né, de experimentar o milagre na nossa vida. É quando o nosso amado realmente vem, né, nos salvar, nos dar o escape e abrir as portas. E a provisão, eu aprendi isso, que eu nunca deveria colocar a minha confiança, né, no ex-marido, né? Que a minha provisão, o meu sustento, o sustento da minha filha não vinha do ex-marido, né? Ele era apenas uma fonte que o Senhor poderia usar, como também ele poderia usar qualquer outra fonte, porque eu costumo dizer que ele é a nossa fonte infinita, né? Existem múltiplas possibilidades, né, de fontes. O Senhor pode usar infinitas possibilidades, abrir portas aonde não tem, e para nos abençoar, para não deixar faltar o alimento em casa, para que as nossas contas sejam pagas. E durante todo esse tempo, durante a minha jornada, essa questão sobre pensão alimentícia, para mim foi suave. Eu deixei esse fardo, né? Não resolvi, falei, Senhor, eu não vou carregar esse fardo, né? De ter que cobrar pensão alimentícia. Coloquei o princípio da concordância e vi muitas vezes o coração dele sendo inclinado. E sobre o processo, né, do divórcio, é isso, né, Marta? Nós vamos falar também um pouquinho hoje sobre como atravessamos pelo divórcio. Sim, querida. Pois não, pode compartilhar conosco. Então, essa parte, né, de passar pelo processo do divórcio, eu logo no início que eu comecei a praticar, né, os princípios, eu tive acesso ao curso Encontrando a Vida Abundante, né? São os dois cursos, Encontrando a Vida Abundante e depois o outro, Vivendo a Vida Abundante. Acho que esse Encontrando a Vida Abundante é, para mim, o primeiro curso, né? Aquele curso que realmente eu fiz e vi a minha vida mudar completamente, porque encontrar a vida abundante, né? Saber que temos o nosso amado e para mim foi uma descoberta, né? De abrir os meus olhos, de voltar o meu foco totalmente para ele e olhar somente para ele, né? Aquela frase, né? Aquele verso, aquela promessa que nós temos, né? De olhar para o futuro, de sorrir para o futuro, não olhar mais para trás, né? Desprender totalmente daquilo que ficou para trás para poder deixar ir, né? Nós usamos o termo de deixar ir. E eu acho que foi realmente quando eu deixei ir completamente. Foi quando eu passei pelo processo de divórcio. E eu passei a ter mais intimidade com o nosso amado, né? Eu me entreguei completamente a ele. Ele passou realmente a ser tudo que eu queria, tudo que eu precisava. E, assim, no início, não vou dizer que foi doloroso, né? Mas também não vou dizer que foi, assim, a melhor coisa que aconteceu, porque ninguém quer passar por um processo de divórcio, né? Mas hoje, olhando para trás e fazendo uma retrospectiva de tudo que eu passei, de como foi tudo, né? Eu digo que tudo isso foi preciso
para me moldar, me transformar na mulher que o Senhor me transformou hoje, né? Me está me transformando, me moldando a cada dia. Eu acho que eu nunca estou pronta, né? Porque sempre tem alguma coisa para ser moldado, transformado, mas o mais importante é voltar para Ele. Então, hoje eu nem me sinto uma mulher divorciada. É incrível porque eu só lembro disso quando eu vou preencher algum papel, algum documento, alguma coisa, e tem lá aquele status, né? E assim, tem que colocar ali por norma, tem que colocar. E aí eu me lembro, né? Nossa, sou uma mulher divorciada, assim, mas eu não carrego esse título, assim, não costumo ficar lembrando, nossa, sou uma mulher divorciada. Para mim, isso é uma coisa, assim, que não faz parte do meu pensamento, da minha vida, do meu cotidiano, porque eu também carrego isso hoje de uma forma leve, porque eu sinto que ele é o meu marido celestial, né? Eu realmente sinto a noiva dele, eu me sinto a sua noiva. Então, eu acho que depois de um tempo na jornada, né, as coisas vai se encaixando, tudo vai ficando leve. Eu falo por mim, a minha experiência, não tenho mais aquele desejo ardente no meu coração, aquela sede no meu coração, aquela busca incansável pela restauração do casamento, né? Eu estou nos braços dele, né? Totalmente guiada por ele. E isso para mim se tornou algo assim leve, né? Parece estranho, mas assim ficou natural, né? Hoje eu vejo tudo de uma forma suave, de uma forma leve. E o mais importante eu acho que agora, né, nesse ponto da minha jornada, é sentir, né, me sentir a noiva dele, sentir que ele é o Pai Celestial, né, da minha filha, e de que ele é a fonte infinita, né, de tudo, né, é a fonte inesgotável, tudo vem dele. E aquela lição que diz eles não têm, né, e a lição, tem uma outra lição também que fala sobre ter compaixão, né, se não me engano, acho que da lição do curso de lição de vida, ter compaixão, né? Nos compadecer, né? Principalmente das pessoas que estão lá do outro lado da jornada, né? Ter compaixão, nos compadecer, eu acho que isso é muito importante na nossa jornada. Essa é a minha experiência, né? Em relação a esse assunto. Ai, obrigada, lindo, né? Olá, eu sou Marta Esté, né? E como a Frida e a Elisa também, eu precisei passar pelo processo de divórcio, né? E hoje eu estava me lembrando, né, de quando os papéis do divórcio chegaram em minha casa, mesmo que eu já tivesse assim na jornada há um bom tempo, né, aprendendo os princípios e já com alguns deles cravados no meu coração, eu não imaginei que eu precisaria passar por aquela fornalha, né? O que na época para mim foi muito doloroso. E eu explico vocês o porquê foi doloroso para mim. Eu até compartilhei na jornada da restauração da Ivone, né? Da jornada, da novela dela, porque o meu divórcio, na verdade, aconteceu um mês depois, né? Que a minha mãe havia falecido, né? Foi uma dor que parecia que estava me dilacerando. Eu já estava separada do marido terreno já fazia bastante tempo, eu acho que uns 3, 4 anos, talvez, mas o divórcio realmente foi concretizado depois desse tempo, né? Foi, eu estava vivendo 2 meses assim de muita dor, e hoje eu não consigo explicar a vocês como foi essa dor, mas o fato da minha mãe estar internada, a gente estava no processo de pedir a Deus que ela se recuperasse, e logo depois ela veio a falecer, e na mesma semana, né, que ela faleceu, eu recebi aquele papel de divórcio, né, para comparecer à audiência do divórcio. E isso ficou marcado para mim, ficou marcado na minha memória, porque eu me lembrei hoje que eu confesso para vocês que eu chorei para ele, e eu até o questionei ao meu amado por que eu estava precisando passar por tudo aquilo, o que eu achava que eu não merecia tamanha aquela dor que eu estava sentindo. Mas, como eu disse, né, eu já estava há um bom tempo na jornada, já havia aprendido muitas coisas, e uma delas era não ficar no caminho do marido terreno, né?
era eu não contestar nada, e que se fosse possível, né, que eu nem precisasse estar naquela audiência, né, do divórcio. E se isso fosse possível não estar, seria até melhor. Mas, infelizmente, no meu caso, não foi possível. O marido terreno exigiu que eu fosse na audiência, né? E outro ponto que eu quero destacar, né, era que meus irmãos e meu pai também, na época, achavam que eu deveria procurar, né, o melhor advogado da cidade para lutar pelos meus direitos e os direitos da minha filha. Mas eu tinha aprendido os princípios, eu não fiz isso, eu compareci à audiência sem advogado, e foi uma surpresa para todos, para o juiz, até para o meu marido terreno, para o advogado dele. Durante toda a audiência, eu permaneci calada, só falei quando fui perguntada. Eu não questionei nada, não debati, não exigi nada. Mas ali naquela audiência foi determinado que eu deveria receber a pensão alimentícia, né, para minha filha e que eu deveria permanecer na casa, né? Então, ali foi concretizado o divórcio. O que acontece é que durante todo esse tempo em que eu estou separada e divorciada, eu nunca recebi valor de pensão alimentícia, né? Eu estou abrindo meu coração para vocês. Eu nunca liguei para o ex-marido terreno para qualquer coisa, nunca pedi nada para ele, né, para minha filha, pois eu havia aprendido a deixar essa situação nas mãos do meu amado. E hoje, parando para refletir sobre isso, foi fácil tomar essa decisão? Não, eu confesso para vocês que meu coração gela em me lembrar por quantas e quantas vezes eu tive assim o ímpeto de exigir a ajuda dele, né? Exigir que ele me ajudasse, exigir que ele suprisse as necessidades da minha filha, que fossem elas financeiras, até sentimentais, eu queria que fossem supridas, né, pelo marido terreno. Mas olhando para trás, eu vejo o quanto o meu amado nunca deixou faltar nada, né? Ele sempre supriu, ele sempre trouxe recursos, sempre trouxe amor, sempre trouxe alegria para a nossa casa. Então, o que eu posso testemunhar para vocês aqui no dia de hoje, né? Que valeu a pena eu não ter recorrido, eu não ter brigado, eu não ter exigido, porque não valeu a pena não ter ido à fonte errada, sabe? Valeu a pena eu não ter exigido, né? Mas eu ter obedecido e ido à fonte certa, que era o meu amado. Né? Eu vivenciei as bênçãos dele sendo derramadas sobre a minha casa, né? Nós pudemos, eu e minha filha, vivermos assim milagres financeiros maravilhosos durante todos esses anos, milagres de cura em nossos corações. Nós pudemos crescer em nossa intimidade com o Senhor, porque nós colocamos as nossas expectativas nele, e ele então passou a nos direcionar, passou a nos guardar, nos suprir, nos mimar e nos fazer verdadeiramente, né? Eu como a sua noiva e a minha linda Brince, né? Como a sua filha amada. Então, assim, hoje, mesmo que eu seja, né, aos olhos humanos, uma mãe solo, mas eu não estou só. E o que eu posso dizer do que eu aprendi durante todo esse tempo da minha jornada? Hoje eu posso ver claramente a mão do meu amado, né? A mão do Senhor em minha vida, porque se não fosse por Ele, eu não teria sobrevivido nem ao primeiro ano da minha jornada, né? Porque fui por ele, né? Foi ele que me capacitou, foi ele que honrou a minha fé, foi ele que me supriu, e eu aprendi a confiar em meu marido celestial para a proteção da minha filha. Eu aprendi a pedir apenas a ele por orientação, né? Ele proveu sua orientação e me mostrou que a orientação dele é a melhor que existe, né? Quando a minha filha teve dificuldades, ele me mostrava o que fazer. Então, assim, eu aprendi que sem o Senhor como meu marido, sem me apegar a Ele, eu não posso e não consigo passar
por nenhuma situação e passar por ele com paz e alegria, né? Porque é isso que eu sinto hoje, né? Assim como a Frida citou, hoje nós temos paz, nós temos alegria, porque ele é o nosso marido celestial. Porque eu aprendi que se ele é tudo que eu quero, né? Se eu tenho e eu preciso é dele, então nós temos tudo o que precisamos para viver. E não apenas sobreviver, mas viver a vida abundante que ele morreu para nos dar. E é isso, né, que eu quero compartilhar com vocês sobre essa experiência, que tudo valeu a pena, tudo, renunciar aos direitos que eu e minha filha tínhamos para viver na dependência desse marido celestial e desse pai celestial tão cuidadoso e tão amoroso, né, que ele se tornou para mim e para Brince. E assim nós podemos realmente viver sendo dependentes dele, vivendo abundantemente, assim como ele deseja para mim e para cada uma de nós. Era isso que eu queria compartilhar e quero convidar minha querida amiga Elisa para compartilhar, né, também o seu testemunho. Elisa, querida, fala para nós como foi para você passar por todo esse processo. Olá, queridas. Boa tarde. Eu sou Elisa no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês, abrindo os nossos corações, compartilhando um pouquinho da nossa experiência. Eu quero iniciar, né, falando um pouquinho sobre a minha experiência com o divórcio. Como a Marta disse, né, hoje ainda eu me lembro de tudo que eu vivi. E é um misto de sentimentos, né? Porque como o Senhor é bom, como o nosso amado cuida de nós. Temos trilhado essa jornada e Ele tem estado do nosso lado, cuidando dos nossos corações e das nossas necessidades. E eu assim, como todas nós, né? Eu ouvia a palavra divórcio, eu ficava aterrorizada, né? E o momento mais difícil foi quando o marido terreno, pela primeira vez, né, falou sobre o divórcio, até quando ele foi concretizado, porque foi um momento assim de muita tensão, de muita ansiedade, né? São momentos que eu ainda estava no início da minha jornada, bem imatura, não conhecia o Senhor como, né, eu o conheço hoje. Então foi muito difícil. Mas, né, hoje olhando, eu vejo quanto ele me sustentou, cuidou de mim, do meu filho. E assim que eu comecei, né, a aprender os princípios do ministério, eu comecei a colocá-los em prática, né? E quando o marido terreno chegou, né, com uma procuração para que eu assinasse, para que fosse mais rápido, né, o divórcio, eu prontamente aceitei, porque eu já conhecia esse princípio, né, de não estar no caminho do marido terreno. E fácil não foi, né? Eu estaria assim mentindo se eu tivesse dizendo que foi fácil, né? Eu senti assim um momento em que, né, um punhal acertou meu coração, mas foi também um processo extremamente necessário, né, de amadurecimento, de crescimento, de quebra, né, do meu orgulho, de tudo aquilo assim que o Senhor queria tirar de mim, né? Hoje eu vejo assim, me sinto tão leve, tão abençoada, né, por ter ele do meu lado em todo esse momento. E eu me lembro direitinho quando eu recebi a notícia através do marido terreno. Eu imaginava, né, que eu me comportaria de uma forma, mas foi tão surreal porque eu me senti tão leve, uma pluma, e me lembro claramente que eu pude dizer ao nosso amado que eu era apenas dele. E foi assim, ele, né, me sustentando e colocando
uma nova perspectiva, né, de vida, como a Marta disse, né, a gente passou a olhar com um olhar diferente, né, para nossa vida. Começamos, foi, né, quando eu comecei também a estudar os cursos, né, e o livro Encontrando a Vida Abundante e Vivendo a Vida Abundante, né, porque nós não devemos apenas encontrar, mas praticar, né, vivê-la com ele. E a minha vida começou a ser transformada, né? Eu pude, assim, dizer que depois, né, que o divórcio foi concretizado, foi, assim, uma virada na minha vida. Muitas coisas mudaram e eu me senti, assim... Foi quando eu entendi que foi necessário, no meu caso, o divórcio, porque eu ainda estava um pouco apegada, sabe, ao passado, e eu precisava ter essa mudança na minha vida, eu precisava realmente deixar ir, né? E foi quando eu encontrei como meu marido celestial. E também, né, falando um pouquinho sobre a questão, né, da pensão, eu já estava assim um pouco mais, já conhecia mais princípios, né? E também foi algo que eu aceitei, né, de imediato quando o marido terreno falou sobre a pensão, né? O Senhor me deu a graça de nunca exigir nada, de nunca, né, demandar nada para o nosso filho. E muitas vezes, né, eu não recebi esse benefício, né? Em alguns momentos ele mandava, outros não. E eu sempre dizia para o Senhor que ele sabia de tudo e que eu tinha ele, né? Meu filho também tinha um pai celestial maravilhoso e que a gente não estava preocupado com o nosso futuro. E, queridas, ele foi tão fiel. Eu vi tantas coisas incríveis e maravilhosas, né? Sempre aquele mês que a gente não recebia, né? Nesse momento, né? Que eu estou contando para vocês, era um momento que eu estava vivendo de favor na casa dos meus pais, eu não tinha trabalho. Então, era o momento mais difícil da minha, né, jornada, financeiramente falando. E foi assim os momentos em que eu vi a mão do Senhor milagrosamente, né? Derramando sobre nós bênçãos financeiras, né? Sempre que a gente precisava de alguma coisa, meu filho ganhava algum presente, eu também. Foi assim, um momento que eu me senti ainda mais próxima do nosso amado, né? Oportunidades assim de levar sempre a ele aquilo que eu precisava, desde as necessidades mais básicas até aquelas assim, né, mais complexas. E houve um momento, né, que o marido terreno chegou até mim e falou assim que como ele, né, estava tendo um gasto, né, específico com o nosso filho, ele tinha, por conta da empresa, ele tinha os planos, né, dentário e de saúde, então ele falou que o restante, né, roupas, calçados e as outras necessidades do meu filho seria por minha conta. E eu aceitei, né? Mas só o Senhor sabe que meu coração ficou assustado naquele momento, porque, né, como uma mãe vai cuidar de um filho sem um trabalho? Aquele momento eu estava assim impossibilitada, né, de sair, de trabalhar, até porque o Senhor tinha me chamado, né, naquele momento para ficar em casa cuidando do meu filho pequeno. E eu prontamente, novamente, aceitei e levei até o Senhor, queridas. Falei assim com toda clareza para ele, né, que esse seria mais um desafio que nós enfrentaríamos juntas e eu posso dizer para vocês que isso nunca aconteceu, né? No próximo mês o marido terreno continuou nos ajudando financeiramente. Acho que foi um teste, né,
de fé que nós tivemos que passar e, queridas, assim, finalizando a minha experiência, eu ficaria aqui horas e horas contando cada uma das bênçãos financeiras e as provisões que o Senhor nos deu e nos concedeu, né? São muitas e muitas. Por isso, né, espero que através do nosso testemunho vocês sejam encorajadas a levar sempre ao Senhor as suas necessidades, as dos seus filhos, né, e confiar plenamente, de olhos fechados, que nós temos um grande marido e um excelente pai para os nossos filhos. Obrigada, Elisa, obrigada, Frida, pelo compartilhamento de vocês. Obrigado por se deixarem ser usadas, né, pelo Senhor, por abrirem seus corações, testemunharem como nosso amado, né, com Ele é possível sim passar por todos os processos difíceis e dolorosos, né? E para você, querida, que está nos ouvindo hoje, que esteja enfrentando o divórcio, nós queremos te dizer que nós temos o curso Enfrentando o Divórcio e vamos deixar o link na descrição do nosso vídeo. É um curso gratuito, exclusivo e transformador, que abrange 2 livros, né? Enfrentando o Divórcio, que é o livro fundamental que ajudou Eren a passar pelo divórcio, e o livro Enfrentando o Divórcio Novamente, escrito por Michele, autora dos nossos livros da Vida Abundante, né, que a Frida citou para nós no seu compartilhamento. E a Michelle conta que depois de passar pela tempestade, ela relatou tudo nesse livro, né, que está mudando a vida de inúmeras noivas em todo o mundo. Né? Esses livros foram transformados nesse curso gratuito e são para você que deseja que as coisas em sua vida sejam transformadas, porque o que você aprenderá não será aplicado apenas ao divórcio que você está enfrentando agora, mas em inúmeras outras provações que você enfrentará em sua vida. Então, aprenda agora e aproveite a vida abundante que o nosso amado deseja que você viva. E eu termino o nosso podcast de hoje com esse maravilhoso versículo de Provérbios 24, 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se encherão, que é precioso e agradável ao Senhor. Muito obrigada a todas vocês que nos ouviram, que sejamos muito encorajadas e até o nosso próximo podcast, se Deus quiser. Um grande abraço, queridas, e fiquem na paz.